Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Esdras, leremos o capítulo 3. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder, te amamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continua fazendo com que os teus filhos e servos, eu e minha esposa, possamos estar sendo instrumento do Senhor, para que mais pessoas acessem a sua palavra, para que se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, que é perfeita, justa e agradável. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, toda a semana que estamos, os meses, os anos em que aqui estivermos, antes de estar na nossa morada definitiva, é ao teu lado, Pai. Te amamos. Engrandecemos só o Senhor que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Te agradecemos tudo isso tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus o Cristo, meu Salvador, agradecemos tudo isso em nome do teu Espírito Santo, Espírito da verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que sempre foi e será e é o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai, Senhor eterno. Meu Pai por adoção, pelo sacrifício santo do Teu Filho naquela cruz do Calvário, em que cremos em Espírito e em verdade e aceitamos o Teu Filho como único e suficiente Salvador. Te agradecemos. Amém. Bem, temos no capítulo 3, 13 versículos, e diz no versículo 1 em diante: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases e, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zodadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvavam e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. 13º e último versículo do capítulo 3 do livro de Esdras nos diz:
de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Pois bem, por meio desses 3 versículos, nos fala o capítulo 3 do livro de Esdras sobre é levantado o altar. Sempre estejamos atentos para buscar o Senhor com fundamento. E tal qual a feitura na égide da prestação de serviço de alguns dos trabalhadores, principalmente em relação a nós mesmos, temos que fazer, como nos fala o versículo 9, vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Estejamos atentos para vigiar os que fazem a obra de Deus. Isso me lembra um pastor, um amigo, em que ele ensinou e é verdadeiro. E vale a pena observar. Mesmo dentro do templo, na casa do Senhor, nem toda oração ali posta, conduzida ou feita, merece o meu ou o seu amém. Amém é a concordância naquilo que foi dito. E se uma vírgula do que foi dito não for da sua concordância, não é esta a oportunidade de você dizer amém. Quando alguém fala, tal fato veio de Deus, observe as ações. Observe aquilo que foi dito, a maneira como se conduziu para que chegasse a ser dito, dentre outras circunstâncias. Não há numa árvore fruto diferente do que a da sua natureza, de uma maneira que possamos vir a contemplar. E se assim fizer, com certeza é um enxerto não natural. Não há como a gente plantar uma macieira esperando colher laranjas. Portanto, o que nós temos de observar é que, conforme a própria palavra do Senhor, neste exemplo aqui, no versículo 9 do 3º capítulo de Esdras, então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Ora, Deus levantou pessoas para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. É um exemplo claro que a gente tem que dizer amém com aquilo que a gente concorda. Se aquilo que está sendo dito provém da palavra do Senhor, amém. Do contrário, misericórdia de quem disse, quem buscou distorcer as palavras do Senhor. Pois, independente da minha vontade de lançar eu essa ou outra circunstância, mas pela segurança e a certeza de quem é Deus e do que fala-nos a sua palavra, não precisa fazer nada. A gente não diz amém e Deus proverá a respectiva justiça. Que Deus a todos abençoe e proteja, é o que desejo. E que possamos estar atentos para vigiar a nossa própria conduta. Porque se eu conseguir melhorar a mim e você conseguir melhorar a você, efetivamente teremos um mundo melhor. Sucesso, que Deus a todos abençoe.